Salve pessoal, muito boa noite. Aqui é o Sérgio Rocha do Instituto Cidade Jardim, falando diretamente mais uma vez aqui de Itu, no interior de São Paulo, na sede do Instituto Cidade Jardim. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre água na cidade, junto com o João Roquete, que é um fera, um cara que manja muito de permacultura, que vai falar para a gente hoje sobre as experiências dele com o cuidado da água dentro da cidade. Tá? Lembrando vocês que a gente está nessa semana aqui fazendo uma semana de pré-aquecimento, né, de aquecimento para a semana que vem, onde no dia 8, depois do feriado, na terça-feira, a gente vai começar o nosso workshop Oásis Urbano, que é um workshop 100% online, gratuito, para você poder conhecer os caminhos que podem levar você até o seu próprio oásis urbano, relaxante, refrescante e até produtivo se você quiser. E a semana a gente convidou diversos especialistas para conversarem com a gente sobre temas relevantes nesse processo de construção de ambientes regenerativos, do que a gente chama hoje de oásis urbano, que a gente chama hoje de casa saudável, né? Isso que a gente está buscando, morar saudável, morar com mais qualidade de vida. E um oásis urbano é uma construção nesse caminho, é um projeto de vida nesse caminho. Tá? E daqui a pouquinho a gente vai receber aqui o João Roquete, que ele é agricultor, ele vai falar hoje lá de Bagé, e ele é um dos pioneiros da permacultura no Brasil, essa ciência multidisciplinar que traz muitas ideias e muitas conexões para a gente fazer nos nossos sistemas, sejam eles urbanos, sejam eles rurais, industriais. É uma ciência que fala para a gente sobre conexão, sobre energia e como a gente pode usar os elementos da natureza e as forças que a gente tem, os recursos que a gente tem ao nosso redor para melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa segurança alimentar, a nossa segurança de saúde, tá bom? Então é isso daí, pessoal. Daqui a pouquinho o João Roquete está entrando aqui, já está entrando aqui, daqui a pouquinho eu chamo ele. E lembrando que amanhã, na sexta-feira, a live vai ser um pouquinho mais cedo, porque é véspera de feriado. E a gente vai receber aqui amanhã às 15 horas, né, transmitindo ao vivo também aqui do Instituto Cidade Jardim, o pesquisador Paulo Carneiro, da Embrapa Tabuleiros Costeiros, que vai falar para a gente sobre aquaponia, vai falar para a gente sobre sistemas de produção de peixe dentro da cidade com hortaliças e vegetais, tá bom? Então amanhã às 15 horas a live é com o Paulo Carneiro, um pouquinho mais cedo, no meio da tarde às 15 horas para todo mundo poder participar. Vamos falar sobre aquaponia, produção de comida, proteína, peixe, legumes, verduras e tudo mais dentro da cidade, em sistemas integrados e super intensivos. Então, vamos chamar o João Roquete para entrar aqui. Aqui está. Água na cidade. Daqui a pouquinho o João está entrando aqui. Vamos ver se ele já conecta ali com a gente. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. E quem está entrando aí pode mandar um aviãozinho aí do Instagram para convidar as pessoas que você acha que tem que assistir essa live hoje, porque o assunto vai ser muito legal. João, muito boa noite. Boa noite, Sérgio. Salve. E aí, tudo firme? Tudo firme. Muito bem-vindo. Cara, obrigado de ter aceito o convite aqui de participar com a gente nessa live, nesse bate-papo, né? Tranquilo. Estamos ficando craque já, né? É muita live, né? Nossa Senhora. A não ser até quando vai a pandemia, mas nós estamos desse jeito agora, né? Sim. Mas é legal que... Abraços e beijos virtuais. Como? Abraços e beijos virtuais. Virtuais, exatamente. Todo mundo falta máscara no virtual também, é melhor não, né? Só falta fazer que nem os repórteres da Globo agora, fazer live com máscara. Faria mais. Só falta. E aí, muito frio em Bagé ou não? Tá frio, eu não tô em Bagé agora, tô em Porto Alegre, né? Mas tá... Você tá em Porto? Vim ver uns negócios aqui, mas tá chovendo direto, né? Tem chuva até quarta-feira, né? Maravilha. Ou não, né? Para nós já passou do limite. Saturou já. Saturou, Aqui choveu bem, acho que umas 2 semanas atrás, mas já entramos na seca braba aqui de novo. Aqui. A umidade do ar super baixa. Cidade aqui, a nuvem passa em cima de Itu, né? Ela desvia o caminho, assim. Ela vai chover na cidade vizinha, mas aqui não chove, não. Sim. Esse é um tema que a gente tem abordado também, Sérgio. Então, o que a gente tem dito é o seguinte: a água do planeta é a mesma, né? Porque a gravidade não permite que saia do planeta, vamos dizer assim, né? Sim. Mas acontece que a concentração de água na atmosfera é infinitamente maior. Eu entrei em contato até com pilotos, até porque meu filho é piloto também, tem piloto que está participando do curso conosco. Piloto de avião? De avião.
né? Legal. Então, eles estão colocando o seguinte, que geralmente acima de 10 mil pés, você passava por cima das nuvens, normalmente viajava para lá e para cá, né? E hoje Uhum. estão levantando mais de 15 mil pés. Então, é um Caraca. pouco da teoria que a gente vem levantando e vem colocando, né? Eu tenho enfocado um pouco isso nos cursos, que é uma crise de água, né? Uhum. Então, que a massa de água, em função do desmatamento, está no ar. Então, quando começa a chover, não para, certo? E aí, nos lugares que não está chovendo, não chove mesmo, né? Então, o que que acontece? É todo um ciclo hidrológico que a gente mudou nas últimas décadas, né? Pela forma como a gente Sim. está lidando com a situação, né? Índice de queimadas e formas de agricultura, porque a agricultura ela aumentou muito, né? Na verdade, hoje o que mais impacta é a agricultura, não é mais o modelo industrial, né? A É agricultura é o verdade. grande... isso. Então, quando Ainda começa a mais num país chover, como o Brasil, né? a noite retrasada em Bagé choveu 80 milímetros na noite, entende? Então, nós vamos falar um Caraca. pouco para o povo sobre isso, vamos dar uma conversada sobre isso também, né? O que que representa isso, né? Maravilha. Esses números, né? Porque a gente, Legal. quem Eu é estava da área nem eu sabe tava te disso, né? apresentando aqui antes da gente começar. Desculpa, João, te cortei agora. Não, tranquilo, pode falar. Não, eu ia só para te passar a palavra, assim, eu estava terminando de te apresentar, dizendo que você é um dos pioneiros no ensino e prática da permacultura aqui no Brasil. Né? Sim, Você trabalhou junto com o Ali Sharif, com o Carlos Miller, com o Tião lá em Araçuaí, com essa turma toda, André Soares, e com o próprio Bill Mollison, né? Teve com ele quando esteve aqui no Brasil, foi um dos certificados pelo próprio Bill. E além da história da permacultura, você tem a história da agroecologia, né? Das sementes, né? Conta um pouquinho da sua trajetória, como você chegou e por que você vai falar de água hoje com a gente, João. bom, eu em 82, 83, por aí, eu resolvi sair da cidade e ir para o campo. Eu era bem jovem, tinha tipo 21, 22 anos, algo assim, né? Por aí, né? Sempre muito ligado ao campo desde criança. Meu avô era um pequeno agricultor, então a minha vida foi muito ligada a isso, a minha infância, né? Certo? Uhum. Então, esse sonho de morar no campo era uma coisa dada já para mim, né? Aí, quando foi 80 e poucos, eu abandonei definitivamente a cidade, fui para um sítio e comecei a plantar aí. Logo em seguida, comecei a trabalhar com semente, já produzindo semente para uma empresa que chama Isla. Então, fui cooperado, vamos dizer assim, Sim. deles. Eu plantava para eles, vendia para eles, né? Aí, depois, comecei a vender para a Grosseries, fui contratado pela Grosseries um tempo, né? E, bom, aí eu comecei a sonhar em fazer semente orgânica, que não tinha na América Latina, não tinha no Brasil. E esse sonho foi indo, se tornando realidade devagarinho. Eu fui ensaiando isso nessas lavouras dessas empresas. Fui fazendo esses ensaios, né? Sim. Sem saber, na verdade, que eu estava fazendo isso, obviamente, né? Aí, aí um dia escrevi um projeto querendo montar um projeto de semente orgânico. Na época entrei em contato até com a Primavera e com várias pessoas Ana e Primavera, eu tive com Lutzenberger. ela algumas vezes, né? Tive a graça de viajar com ela para Colômbia também, né? No encontro no Que Maelo, legal. Movimento Ecológico Latino-Americano e Caribe, né? Fui fazer uma apresentação desse trabalho das sementes lá. Então, aí, numa dessas reuniões que eu fazia sobre sementes, sobre organizar banco de sementes no Brasil, na década de 90, apareceu um cidadão chamado Ali Sharif, né? Já ouvi dizer. Ele e o irmão do André, que eu não conhecia, e ele com uma sacola de sementes, falando um português muito ruim, e eu, na época, João, andava você desconfiado. tem que plantar tudo com essa semente. Saca fora, Você João. tem que plantar todo. E eu muito desconfiado na época, porque a Monsanto estava meio que de olho na gente, assim, eu estava vendo que tinha interferências, tinha gente entrando em contato para visitar a lavoura, se passando por gente que gostava de agroecologia e era um olheiro dos caras. Uma história longa, né, que podia ser um tema Aí para um... aparece um gringo É, falando tudo errado. me chega um gringo falando todo atravessado e eu fui cortando ele durante a reunião todo o tempo. O pobre do cara nem sabia que eu estava mais escaldado que outra coisa, né? Ele Até que no chegava fim da todo carinhoso, João, calma. Aí no fim da reunião, o irmão do André, o Fernando, né, o nome dele, veio e conversou, não, cara, esse cara trabalha com isso. Eu tinha ouvido falar de permacultura, assim.
Aí, papapá, parará, pará, e ele quer conversar contigo. Aí a gente almoçou junto, aí ficamos muitas horas conversando nesse dia. Aí ele ficou de visitar o assentamento, que eu estava trabalhando na época, essa cooperativa que eu dava consultoria, onde eu montei a Bionatur. Aí já E, era Bionatur, né? Que é o já era trabalho da. Bionatur. Aí eu Acho que foi a primeira tava, experiência de semente orgânica na América Latina, né? já tinha feito essa oferta para essa cooperativa de semente orgânica, eles toparam isso em 96, né? E aí eu comecei esse projeto dentro do assentamento, né? Uhum. Aí ele resolveu visitar o assentamento, ficou uma semana comigo lá, e aí uma semana depois ele me liga e diz, olha, veja uma conta que eu vou mandar um dinheiro para você comprar um carro novo. E começou, né? E aí foi. Esse Eu era já ali. estava, na época, depois de alguns anos, querendo sair daquela história toda, né, mudar o rumo. Aí eu saí da cooperativa, saí do trabalho com eles. E aí, tipo, uma semana ou duas depois, ele entrou em contato comigo, me convidando para uma reunião. Aí ele me perguntou se eu não queria montar o Instituto de Permacultura aqui, né? Aí em Bagé. Então, eu fico vendo, às vezes, gente que fica procurando emprego a vida inteira. Eu nunca consegui ficar parado, né? Porque não durou 2 semanas entre ter saído de uma coisa e assumir outra, né? Aí eu assumi esse compromisso do IPEP, no caso, de montar o Centro de Permacultura, e estamos nessa aí, né? Isso. Sim, sim. É uma E história longa. é longa, longa. E eu te conheci através da permacultura. Já tinha ouvido do seu trabalho na Bionatur como engenheiro agrônomo, né, quando eu estava estudando. Eu fazia estudos de caso sobre o trabalho de vocês. Como? Eu não sou agrônomo, né? Sim, não, você escapou a tempo, né, João? Eu escapei da faculdade, eu fugi da faculdade. É verdade. Mas eu já conhecia teu trabalho, mas eu fui conhecer de verdade quando eu trabalhava em Manaus com o Carlos Miller, né? E Isso. junto com ali tinha o trabalho da articulação toda da permacultura América Latina, né? Sim, E sim. com centros de permacultura aqui no Brasil. E daí que eu fui te conhecer um pouco mais a fundo aí e trabalhamos, putz, foi um privilégio te É, conhecer e trabalhar num projeto como o Araçuaí, por exemplo, né? Foi muito legal. eu também, trabalhar com vocês. Muito legal. E, João, conta um pouquinho para a gente agora, especificamente com relação à água, né? Hoje o nosso foco aqui é um pouco mais numa audiência que tá dentro da cidade, né? Eu sei que o teu trabalho está muito focado no campo sempre, né? Mas eu achei legal te convidar, porque eu sei que você é um cara que entende muito de tecnologias, né? Alternativas, coisas para subsistência, e o que as pessoas podem fazer na cidade para tratar a água com um pouco mais de carinho, se tem alguma coisa que elas podem fazer, né? Porque às vezes com relação à água, mais do que até com relação ao alimento, a sensação que as pessoas têm na cidade é que elas estão amarradas, que elas não têm saída, não têm o que fazer. Então, Sim. conta um pouquinho para a gente. Eu tenho os slides seus também aqui, se você quiser, a hora que você precisar, eu já posso colocar algumas fotos e tal, tá? Tá. Eu antes de começar no pontual um pouco das casas das pessoas, eu só queria dar Uhum. um parâmetro numérico, né? Como eu te disse, que às vezes as pessoas não têm uma dimensão porque não são da área, não lidam com números sobre essas coisas, né? Mas Ok. assim, tu tá em São Paulo, né? Então, o que É a gente vizinho aqui mais em São Paulo, né? isso, o que mais se vê é questionamento, né, e reclamações de alagamento, né? É em todo Sim. lugar, né? A cidade que eu moro tem cento e poucos mil habitantes, também tem problema de alagamento, e eu não sei onde é que não tem, Não, e certo? tu também, dá qualquer É, chuvinha, já alaga a marginal inteira aqui. Então, assim, primeiro, né, nós temos, a maioria das cidades estão circundadas por algum rio, certo? Porque Sim. geralmente a população se instalou em beira de rio, né, que é mais ou menos o óbvio, né? As civilizações Sim. quase todas tentaram fazer isso é um pouco Sim. óbvio, né? E depois a gente pega, detona com os rios, você caga na água, porra, e aí o rio vira um problema, entende? Sim. Basicamente é isso, ou seja, a nossa... Aí não tem água, né? e nos chamam de Homo sapiens, entende? E agora já estão dizendo que nós somos Homo sapiens sapiens, né? Sim. Então eu estou até questionando um pouco esse quanto de sapiens nós estamos sendo, porque tem coisas que são meio absurdas, mas vamos Eu lá. acho que tem que abrir Então, uma nova linha evolutiva vamos para ter que dizer. para ver se os neurônios realmente estão se juntando aí, né, nessa sapiência, né? Porque é um pouco, a gente diz que a permacultura é a cultura do óbvio, né? Então tem coisas que são muito óbvias, né, que nós estamos fazendo, que está nos levando a esses resultados que estão aí, né? Então, assim, só para a gente ter uma ideia, pensando um pouco numa coisa agrícola, depois uma parte macro da cidade, depois vamos para o micro. Então, assim,
Os solos, antigamente, ou seja, antes da colonização, no Brasil, nós tínhamos a anta, que era um animal mais pesado, que pesava 150, 170 quilos, certo? Uhum. Nós for pegar na escala de tempo, depois chegaram as vacas, os cavalos com 400, 500 quilos, etc, etc. Hoje nós temos caminhões andando nas lavouras com 30 toneladas, É certo? verdade. Trator 20 toneladas. Colheitadeiras também de 5 a 15 toneladas. Ou seja, essas máquinas estão circulando há algumas décadas já. Bom, eu falei uma vez sobre isso lá em 98, quando começou o boom da soja. Sim. De novo, esse boom de fazer essa escala macro de produção macro em grande escala e grande máquina. Essa ideia, assim, que é um pouco Mineração assim, com soja, né? e essa infantilidade nossa de que o grande é que é bom, né? E o negócio é ser pequeno, ou seja, os países que estão trabalhando numa escala menor, que estão indo melhores, né? Sim. Então, os Estados Unidos está com uma dívida interna gigante, etc. Bom, então o que acontece? Estamos falando em água, ou seja, Sim. esse nível, nessa escala de tempo, nós temos uma compactação de solo nesses últimos 50 anos absurda, certo? E nós viemos compactando desde a chegada dos espanhóis aqui, Sim. né? Então, assim, essas últimas décadas agora, com essa quantidade de máquina em cima do solo, reduziu drasticamente a absorção de água no solo. Então, tem testes, tem pesquisas que a Primavera fez, onde tu pega 100 litros de água, né? E tu joga isso num metro quadrado, num terreno, certo? Numa caixa sem fundo, vamos dizer assim, para as pessoas entenderem, e você fica um tempo jogando aquela água como uma chuva e você mede o quanto o solo infiltra aquilo. Como botar Uhum. a água num filtro de café, certo? Né? Vai botar água Uhum. quente no café para fazer café. O que acontece? A primeira água, o café absorve aquela água e depois que ele satura, né? Ou seja, saturou, ele começa a água subir na cafeteira e você para de botar água, senão transborda. Certo? Exato. Basicamente, a pesquisa que ela fez em vários solos do Brasil, nós temos assim 25% apenas de absorção da água da chuva, 25%. Ou seja, a água leva num solo de floresta ou num solo de agricultura orgânica muito bom, ela leva mais ou menos uma chuva de 100 milímetros, leva de 6 a 10 minutos para infiltrar. 6 a Certo? 10 minutos. De 6 a 10 numa floresta Isso num e num solo solo que é bem estruturado, com matéria orgânica. muito rápido. Então, numa floresta, se tu caminha na floresta, você não vê poça d'água, certo? Sim. Né? A maioria das pessoas que estão nos ouvindo talvez sejam urbanas, mas quem caminha em mato e coisa em momento de chuva, raramente tem poça d'água, porque a capacidade de infiltração dos ambientes naturais é impressionante, ok? Então, esse é um ponto. Se eu vou para um Sim. solo agrícola, desses solos que a gente está vendo, dessa agricultura que a gente está assistindo, ele Uma plantação leva de cana ou de soja, né? essa cultura que está aí, né? Ela leva mais ou Monocultura. menos 240 minutos para infiltrar 100 milímetros, certo? Isso é 240. mentira. Eu não estou chutando, são medições feitas em vários solos do Brasil. Então, Só assim, repete um pouquinho, João, pra gente. No solo de floresta, tá, quanto o tempo solo, e o no. solo, o solo com floresta ou um solo agrícola orgânico muito bem trabalhado, ele consegue absorver uns 100 milímetros de chuva entre 6 a 10 minutos. Em 6 a Sim. 10 minutos ele consegue absorver essa água, Muito certo? rápido. Muito Muito rápido, legal. né? Tem dados que até 400 milímetros um solo bom consegue absorver. Bom, esse solo agrícola tradicional que está aí com essa forma dessa agricultura leva 240 a 260 minutos. Nossa Senhora. Então, o que acontece? Vamos voltar na cafeteira. Vamos pensar na cafeteira. Eu estou botando água. O solo saturou e ele não tem mais como infiltrar. O que acontece? Ele derrama. Então, em outras palavras, o que está acontecendo? Por que tem tanto alagamento? Já não estamos falando em cidade ainda, depois vamos falar de cidade. No campo, Exato. ou seja, dos rios, porque, o solo não infiltra, dois, as terras estão degradadas, então nós temos escorrimento superficial e os rios estão assoreados. Por isso que Sim. a cidade dos rios, da caixa do rio, o leito, né, os vasos comunicantes que a gente estudou lá no colégio, porque estão assoreados, estão cheios de terra, então eles transbordam,
certo? Então, pensa bem, nós estamos falando Sim. em solo agrícola. O solo agrícola não consegue absorver mais que 25% da água da chuva e tem escorrendo. Agora vamos transportar essa ideia para São Paulo. Ou seja, então tu pega um quarteirão de 100 metros por 100 metros, certo? O pessoal consegue imaginar, seria mais ou menos um campo de futebol, né? Um quarteirão da cidade com 100 metros por 100, chove 80 milímetros. Tem chovido 80 milímetros num dia, normal isso, né? Chove 80 milímetros. Como choveu ontem em Bagé, você falou, né? Como choveu ontem em Bagé na noite, né? Então, porque a gente acha que os alagamentos são só nas cidades, porque é na cidade que tem a câmera, que tem o repórter, mas os tudo, transbordando, entende? Então, na cidade choveu 80 milímetros numa noite, ou num dia inteiro, e aí vamos fazer a conta. Eu tenho 100 de comprimento de um quarteirão, mais 100 de comprimento, e nesse ambiente chove 80 milímetros, certo? São 800 mil metros cúbicos de água, certo? Que eu tenho que colocar em algum lugar. Porque são 80 800 milhões de metros cúbicos, né? Isso, ó, porque são 80 milhões de litros. Então, olha aqui, você pega assim, 1 milímetro de chuva em 1 metro quadrado de telhado é igual a 1 litro. Certo? 1 litro de água, exato. Em 1 metro quadrado é igual a 1 litro. Então, o que acontece? Se eu tenho, certo? Se chove 80 milímetros, eu tenho 80 litros por metro. Para cada metro quadrado que cai nesse quarteirão. É para as pessoas entenderem, né? Quem é da área sabe, mas para as pessoas entenderem. Ou seja, eu tenho 80 litros por metro, certo? Então, o que acontece? Se tu tem 10 mil metros, como são um quarteirão da cidade 100 por 100, porra, cara, são 800 mil metros cúbicos de água. Aonde você põe essa água? Hein? Não tem, cara. Aí não tem nem solo de floresta que dê conta. Mas nem solo, né? Não, solo de floresta consegue. Um solo agrícola muito bom consegue. Solo agrícola, isso. Agora, isso, desculpa. Nenhuma praça urbana absorve isso. Entende? Sim. Que é um pouco do que eu falei outro momento com você, com a história de fazer os jardins de chuva e coisa. Sim. É legal. Mas, assim, a gente tem que pegar e botar a conta razoável para poder pensar sobre essas coisas, senão a gente vai achar que vai criar soluções a partir daí. Não tem como. Se você medir o que chove numa praça, nem a praça absorve o que chove nela. Entende por quê? Porque você teria que ter uma floresta numa praça. Você teria que ter uma capacidade de absorção de solo capaz de fazer isso. Quem duvidar disso, pegue um quadro de madeira, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, faz uma caixa de madeira, certo? E sem fundo, bote num terreno, né? E comece a derramar água em cima dela. E vai ver o que consegue subir de água, infiltrar de água, e depois a água vai começar a subir na caixa. Por quê? Porque o solo não tem capacidade de infiltração. Há 2 anos atrás, eu estou começando a mover muito sobre a coisa de ar no solo, certo? Sim. Então, fiz alguns experimentos já de só subsolar para plantar sem fazer nenhum tipo de adubação. Eu trabalho com agricultura orgânica, obviamente, mas eu digo assim, só simplesmente criando ar no solo, o resultado das plantas é impressionante. Sim, porque sem dúvida. Nós estamos em um histórico de compactação desde a chegada dos espanhóis aqui, sem parar, entende? Essa história do ar nas raízes das plantas a gente vê muito no trabalho com os telhados verdes, né? Se você não faz uma boa drenagem lá, não tem planta que cresça. Você pode botar a água que quiser ali que não cresce. Isso. E aí, o que é o oxigênio no solo? É o que, já o nome já diz, é o que oxida os sistemas, é o que dá o gás, vamos dizer assim, nos sistemas para a microvida conseguir disponibilizar os alimentos, né? Então, assim, a gente tem falado sobre isso. O solo pode faltar um determinado tipo de nutriente, certo? Mas se faltar ar, né, tu fica sem comer e fica sem beber um bom tempo. Mas sem ar, tu fica segundos ou minutos. Sim, então, é verdade. O solo, ao longo do tempo, nós estamos tirando os nutrientes do solo na sequência, certo? E ele vem sendo produzindo, segue produzindo, só que agora chegou o ponto que ele não tem mais ar. E sem ar não vai. Né? Então, a crise é essa. A crise é que não tem... Claro, não tem ar porque está compactado. Então, tudo alaga e transborda. Bom, então, não nos remetendo no ambiente urbano, para as pessoas entenderem que no campo está essa situação,
Ou seja, então, numa cidade, a cidade não alagar não tem como, certo? Porque as estratégias que tem, os bueiros que nós tínhamos na década de 90, perdão, de 50, 60, 70 anos atrás, tem cidades com 200 anos, com 300 anos, esses bueiros são os mesmos, certo? Bueiro de 60, Não bueiro foram de... pensados para esse volume de chuva e não para esse Sim, nível de urbanização que foi acontecendo no entorno, claro, né? claro. Então aí está o ponto. Ou seja, na cidade não saímos da anta para o trator grande, mas nós saímos de terrenos baldios, né, com casas cheias de vegetação e transformamos o espaço de uma casa num edifício. Sim. Então aí tem um Aqui em detalhe. Itu, Aí tem um detalhe. Eu tinha uma casa que morava 4 pessoas num terreno de 20 por 30, por exemplo. Certo? Nesse sim, espaço dessa casa, hoje eu tenho um edifício com 20 andares, onde cada andar moram X pessoas, dando descarga e tomando banho. sim, Certo? Isso é água. Isso é sim. água. Aí eu tenho. A gente fala em água de telhado, você que está numa capital desse tamanho, a questão é que nós temos um monte de água nas paredes dos edifícios que Sim, nós tínhamos que estar sim. coletando. Num edifício não Exatamente. adianta pensar em Se coletar você água de calcula a área telhado. de um edifício, né, a área de parede é muito maior do que de telhado. Lógico, a área da É, parede é é. muito maior do que a área de telhado. É Então, diferente você pegar um centro de distribuição de logística, sei lá, Casas Bahia, essas coisas. Aí sim você tem hectares de telhado ali em cima, né? sim, sim. Agora, Então, num agora, centro urbanizado, adensado, né? sim, nós teríamos que estar coletando água das paredes dos edifícios, certo? Sim, Né? sim, Né? E outra, todas as habitações, por exemplo, nesses lugares que tem crise de alagamento, teria que ter normativas para a gente começar a coletar água de telhado e fazer telhado de verde. Né? sim, Então, por exemplo, sim, assim, tu entra, eu tenho falado muito sobre isso. Tu entra hoje para financiar uma casa na Caixa Federal, por exemplo, né? É dinheiro público. No momento que sim, você vai financiar uma casa comprada, já pronta ou não pronta, vai construir, não importa, mas é dinheiro público. Né? Ou seja, então, no momento que eu vou pegar esse recurso, eu teria como um compromisso com a população, o governo cobrar de quem do está financiado, construindo, né? do financiado, um critério mínimo para resolver o assunto de água da casa que ele comprou Sim, ou que ele vai construir. Ou seja, fazer cisterna, montar telhado verde ou criar alguma estratégia. Nós não estamos nem discutindo isso. sim. Entende? Ou seja, E- tem bairros na Alemanha, em Düsseldorf, tu deve saber, que mudaram todo o telhado do bairro inteiro para poder coletar sim, água, para poder receber o impacto primeiro da chuva num telhado verde, para não alagar o bairro e resolver o problema. sim, Né? Então, ou seja, nós temos que sair desse estado de crítica e indignação e entrar num plano de resoluções. Nós temos que escrever sim, propostas de governo, certo? As pessoas dos municípios, ajudar os vereadores a escrever essas propostas e tentar encaminhar essas coisas. As revistas de permacultura que a gente lançou, aquelas, lembra que a gente fez 4? lembro, Outra sobre energia, que participou o Paulo, lembra? Né? lembro, O lembro. Paulo Linharte, que deve estar assistindo. O Paulo teve com Outra a gente anteontem falando sobre Isso. compostagem, né? É. E a outra foi sobre alimento. Né? Para cada revista daquelas, a gente pegou e propôs, fez um projeto de lei, propondo alguma coisa, que eu acho que está Sim, faltando eu lembro. fazer. Se nós for esperar pelos vereadores dos municípios fazer uma coisa dessas, os caras estão noutra, mano. Né? Estão noutra. Não vamos nem entrar em questionamento sobre isso. Não, eu acho que o brasileiro tem que se politizar, não no nível só da crítica, né, mas da proposição e da cobrança, né? Porque é aí que Exatamente. você vê a diferença. Ontem eu estava conversando com a Anouk, ela falou sobre agricultura urbana na França, né? E estava contando para a gente que lá eles têm um Ministério da Transição Ecológica. Então você vê que tem uma vontade das pessoas que moram naquele país de fazer uma transição ecológica, né? Sim, sim. É, João, eu acho que sua rede está falhando um pouquinho. Como que está teu sinal de internet aí? Está dando umas travadas, o pessoal está comentando aqui. Eu não sei se você está no Wi-Fi, de repente, às vezes, se você tira, dá uma melhorada. tá travando para ti? Está travando, está dando umas travadas. O pessoal está dando um toque aqui. Tá.
Bom, eu não tenho muito o que fazer Às agora vezes, aqui. às vezes, se desligar o Wi-Fi e trabalhar só no 4G funciona, se tiver, né? Deixa eu- João? Pessoal, só um minutinho que o João tá acertando a internet lá, a gente já retorna aí. A gente estava falando aqui sobre o trem, é isso aí. A gente estava falando sobre a necessidade de criação de políticas públicas aí para tratar da água. Tá de volta aí, João? Deu aí? Aí, agora sim, agora tá bom. Agora tá no 4G. Tá. Aí destravou. Maravilha. Eu até dessas João, coisas começando a entender agora, imagina. não é mole, mas a gente está indo bem até, não está indo mal não, fica tranquilo. Você estava falando de políticas públicas, a gente falou da Alemanha, né, dos países que realmente decidem, a gente falou da França também, que decidem criar direções políticas para melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram nas cidades, e não visando Sim, só o lucro, né? sim. Porque realmente, isso que eu queria te perguntar, não dá para a gente fazer tudo no nível individual, ou dá? O que você acha? Não, eu acho que com certeza cada um que pode fazer alguma coisa no plano individual deve fazer, né? Mas uma é tomar pé dessas questões, né? Que nem eu falei agora, uma coisa simples é você ter noção do que representa X de chuva no lugar. Tu vê que, pelo que a gente trata, porque trabalhamos com curso toda hora, as pessoas não têm ideia onde é norte, onde é sul, o que é índice pluviométrico, o que é chuva Sim, anual, o sim. que é local, não sabe. Sabe que se molha e que tem sol. Sim. A maioria da população não está ligado nisso, né? Entende? Né? Sim, que a gente está É, trabalhando todo dia e não está conectado com a necessidade de água, de comida, de ar até, né? A gente o simplesmente está pessoal está no vivendo e não está automático. pensando. Então o pessoal está no automático com essas coisas. Então, acho que primeiro isso, porque a gente fala muito em ter educação, que precisamos de educação, não sei o quê. A minha pergunta é qual educação? Exato. Ou seja, qual educação nós estamos falando? Porque eu tenho feito palestra que eu digo que é qual a sustentabilidade que queremos. Porque todo mundo fala em sustentabilidade. A questão é qual a sustentabilidade que as pessoas estão falando. Né? Porque, por Sim, exemplo, tu fala em carro elétrico. Tá? E aí eu vou carregar o carro elétrico aonde? sim. Da onde vem a energia que vai carregar aquele negócio, né? A energia que vai carregar o carro Sim, elétrico. E se eu vou fazer um carro elétrico para usar com a cultura que nós temos, de ficar passeando de carro nos interior das cidades, passeando, e carregando na mesma rede que está vindo água, a energia sabe lá de onde, é loucura isso aí. Vai ser pior ainda. sim. E mesmo que seja solar, né? Porque o custo que você tem hoje para produzir essas baterias à base de lítio, né? É o custo de guerra, né? A gente está vendo aí as ameaças que estão rolando hoje em dia. Então, eu acho que assim, eu acho que a gente tem que começar porque tu vê que hoje todo mundo é jornalista, todo mundo dá opinião, todo mundo fala de tudo, né? E aí, assim, de repente, eu estava em contato outro dia com uma jornalista aí que queria fazer uma reportagem, etc, etc, e num determinado momento não houve muito concordância de alguma coisa, e a moça resolveu dar um peitaço em cima de mim e dizer, mas eu tenho não sei quantos mil seguidores. Eu digo, olha, o Bolsonaro tem muito mais. Dançarina lá, Tudo bem, dançarina lá, né? a dançarina lá não sei de onde, lá tem muito mais. O cara que canta música Sim. sertaneja, ou seja, isso aí é. Então, se for pensar nisso, entendeu? Eu não sei quantos seguidores teria o Einstein hoje se tivesse vivo, mas talvez tivesse muito pouco. Né? Sim. Então, quer dizer, é o tipo de coisa que nós estamos medindo as coisas por aí, né? Certo? Ou seja, é como se todo mundo tivesse que se virar artista agora para poder dar uma opinião sobre alguma coisa, né? Sim. Então, né, vamos com calma, né, sobre essas coisas. Mas primeira coisa é isso, eu acho que as pessoas tomarem em pé um pouco das questões para poder a gente realmente entrar em embate sobre o assunto com um pouco de informação mínima. Né? E outra, eu acho que Qualificar o debate um pouco, né? eu acho, né? E outra coisa, eu acho que é isso, por exemplo, assim, tentar dar suporte, porque hoje via internet tu faz tudo, para esses Sim. vereadores dos municípios, para os caras aprovarem algum projeto de lei sobre algumas coisas, porque às vezes nem passa na cabeça dos caras. Eu sei porque eu tenho tratado com alguns. As E pessoas não não adianta escrever sabem. o projeto também, né? O vereador faz esse negócio, né? Quando é candidato, escreve um monte de projeto lá, e depois que Isso. ele é eleito, vai embora e não faz nada. A gente tem que exigir, tem que checar os projetos e tem que exigir que eles sejam Isso. colocados, né? E outra coisa, no nível local, cada pessoa vai ter um pouco de gerência na sua casa e talvez num condomínio, né, com relação a isso. Ou seja, se tem um problema Legal. de alagamento,
o que que tu pode resolver local, ou seja, no teu espaço quadrado, num condomínio, seria coletar água de chuva. Boa. Certo? Boa. Então, por exemplo, assim, que nem nós falamos, um condomínio que tem de apartamentos, entende? A área maior, como a gente falou, é a parede. Como é que nós podemos montar um puta de um projeto para coletar água da parede onde a gente armazena essa água? Né? Sim. Então, assim, aí tu não quer ocupar espaço no terreno porque tem vai ocupar o espaço botando uma cisterna. Você pode fazer uma cisterna elevada. Né? Sim. E embaixo ter qualquer coisa, estacionamento, um prédio, qualquer coisa. Né? Então, tem vários sistemas. Outro dia eu dei uma dica disso para uma pessoa que estava com essa situação, onde tem um pequeno reservatório no chão de 400 litros, 300 litros, com uma bomba automática. A hora que a água da chuva está caindo ali, a bomba liga e bombeia essa água para um reservatório suspenso, que pode estar até em cima do prédio ou pode estar num outro lugar, onde tu tem embaixo um galpão, alguma coisa assim. Que, aliás, como conforto térmico, é fantástico. Né? Eu conheço um lugar aqui na cidade que eu moro, que tem uma casa onde em cima tem um reservatório de água com mais de 1 metro de altura e o conforto térmico embaixo da casa é excelente. Ou seja, Sim. porque a água é um bom isolamento térmico. Né? Você tem uma massa grande de água ali, né? Isso, entende? Então, essa pode ser uma alternativa. Ou seja, o cara faz uma prelagem, monta uma estrutura que sustente tantos metros cúbicos de água, o engenheiro... Chama um engenheiro para fazer isso, alguém para fazer a conta, né? O cara vai lá, calcula direitinho para não cair em cima do sujeito. Para não cair em cima, né? E você tem uma mega reservatório de água que pode ser uma piscina até em cima da casa, né? E isso vai melhorar o teu conforto térmico da casa e você vai ter uma grande quantidade de água. E água armazenada é recurso, né? Então eu tenho recurso armazenado para um incêndio, eu tenho recurso armazenado para usar água, né? Então, assim, 4 pessoas gastam mais ou menos aí 400 a 500 litros de água por dia numa casa, né? Média isso, né? Média, né? 4 pessoas, mais ou menos uns 100 e poucos litros por pessoa. Isso. Tem pessoas que vão gastar bem menos, né? Mas vão botar 400 litros por dia, né? Sim. Ou seja, isso aí no ano vai dar são 12 por mês, são 144 mil litros, né? 12 vezes 12, 144 mil litros por ano, certo? No índice pluviométrico aí de São Paulo, que deve ser 1.500 a 1.800 milímetros, vamos botar 1.500 milímetros por ano, 1.500 por ano. Uma casa de 100 metros quadrados são 150 mil litros que você consegue juntar. Então, tu vê, a pessoa vai gastar 144 e armazena 150 mil, tu pode ficar independente de água. Sim. Né? Então, isso numa área pequena, né? Um reservatório para 150 mil litros é uma piscina de 5 raias, 6 raias. Não, eu nem estou dizendo que você tem que fazer um reservatório do tamanho total do índice pluviométrico anual. Certo? Tu pode fazer um reservatório de 20, de 40, etc. Né? Então, tá chovendo, você está usando água e está voltando água. Claro que quanto maior o reservatório, melhor. Agora, por exemplo, edifícios que estão sendo construídos agora, nesse momento, qual era o critério? O critério é que a base do edifício tem que ser água. Sim. Certo? Toda a área de base do edifício embaixo tem que ser água. E aí, quando para a chuva, eu posso até jogar essa água fora, se for o caso. Né? Sim. Ou jogar na rede. Então, qual era a saída? Nós temos sistemas descentralizados de tratamento de água nas cidades. Armazenamento, tratamento e distribuição. Certo? Esse é um ponto legal, João. O pessoal está fazendo um comentário aqui, né? Que a agropecuária ou agronegócio, eu estou pegando as perguntas aqui, já vou colocando, né? Esse agronegócio tão intensivo, né? Ele acaba estragando a qualidade e a quantidade de água que chega nas cidades. Então, isso que você está falando de você ter micro reservatórios assim, dentro de casa, você acha que vale a pena se coletar qualquer caixinha d'água de meio metro cúbico, de 500 litros de água, vale a pena coletar água da chuva? Eu acho que tudo vale a pena. Eu acho que, como eu disse, eu acho que as pessoas que têm pouco espaço, o que elas podem fazer é fazer reservatórios suspensos, né? E é simples, isso uma bomba que liga com uma boia, uma coisa, e você jogar água para cima, né? Entende? Né? No reservatório. E a água mesmo poluída, que muitas vezes as pessoas perguntam, numa cidade como São Paulo, você limpa ela. Porque a água que está vindo na rede para ele, na torneira, essa água que saiu da cantareira, ela está podre. A água que chegou no lugar de tratamento, se o cara for lá olhar, é uma água suja, barrenta. Certo? Sim. Que às vezes até morreu o animal dentro, lá, etc. Aí ela passa no sulfato de alumínio, né, para tirar o que está em suspensão, depois bota cloro, que é um mete cloro em cima. Isso, e aí vai chegar na torneira dele. Eu, por exemplo, eu tenho clorador e filtrador aqui no projeto.
Por quê? Uhum. Porque quando tem curso e vem pessoas de fora, a gente clora a água. Porque as pessoas estão acostumadas a tomar água mineral. De repente chega aqui, toma uma água de poço, o cara pode até desencarnar. Nunca tomou uma água de poço, toma aquilo cheio de energia, dá um treco no cara, o cara Muito morre mineralizado, né? de água de poço. Sim. João, com relação à qualidade da água, né? Sei lá, alguém tem uma garagem em casa, assim, vamos pensar quem mora numa casa, não num prédio, assim, mas tem aquela garagem, sei lá, o espaço de 2 carros, 20, 30 metros quadrados aí, e quer começar a fazer uma captação de água, pensando em água para beber, né? Quer usar água da Sim. chuva. Dá para beber água da chuva? E o que tem que fazer? Quais são os tratamentos? Como que você analisa para saber se é boa ou não? Quem tá nas cidades, o ideal era passar num filtro, né? Isso aí tu vai nessas lojas que trabalham com agropecuária, com parte hidráulica e coisa, existe filtro clorador, ou seja, tem uma parte filtrante e uma parte de cloro, onde tem Uhum. as indicações de quanto tu vai colocar, e aí tu pode fazer isso, né? Porque eu acho que para uma cidade como São Paulo beber água da chuva é um pouco arriscado, certo? Porque Direto, né? vem Sem tratamento nenhum. isso, né? Então, teria isso para fazer. E a gente usa muito aqui o filtro de carvão, esse filtro de barro, para água para Sim. beber. Toda a nossa água para beber a gente passa aí. Porque esses filtros de barro tem algumas velas, daquelas que a gente chama dentro do filtro, que falam em prata coloidal. Sim. Quem for comprar, olha ali no filtro, aquele na vela, né, tá escrito prata coloidal. O valor de uma e do outra é muito próximo, não faz diferença. Só que ninguém sabe o que é prata coloidal e nem a importância disso, né? Mas a prata coloidal é um bactericida e um antibiótico, né? Então, assim, filtrar aí, só que antes de fazer essa filtragem, tu compraria um sistema desse de filtro, né? Com uma Uhum. pequena bomba, que é uma coisa simples de fazer, né? Certo? Um filtro, um pré-filtro, vamos dizer assim, com uma pequena coloração, com filtro de carbono ativado, e depois coloca no filtro de barro ainda. Isso, né? Eu faria isso, né? Legal. Agora, e outra é o seguinte, uma nós estamos falando em reduzir a pressão de água nas ruas. Outra Sim. coisa é a importância de você ter água, porque já teve uma crise em São Paulo e essas coisas e Sim. são avisos, né? De repente vem uma outra crise dessas, né? Uma cidade sem água, tu faz o quê? Dá descarga um dia, no outro dia não tem mais como dar descarga, tu tem que abandonar a casa. Não tem o que fazer. O cara mora num É apartamento, verdade. não tem o quê? Sem água no apartamento? Faz nada, não pode Sim, a falar gente viu nada. aqui em São Paulo o esquema de guerra de caminhão para tudo quanto é lado, né? Lógico, lógico. Então, assim, eu acho que, ou seja, não tem isso, é uma coisa da estratégia. Ou seja, se tu pegar, por exemplo, a Austrália, né? Os caras, para ter o habite da construção de uma casa, tu tem que ter uma cisterna compatível com o tamanho do telhado da casa, para poder ter a liberação, certo? Tanto Para que não há criar mais pressão no sistema de distribuição pública. Tanto que há 20 anos atrás eu mandei um projeto, acho que foi em 98, 99, para a Embaixada da Austrália para fazer cisterna nos assentamentos. Eles liberaram o recurso em 2 meses, porque para eles cisternas é uma coisa básica, certo? Né? Básica. Né? Sim. Então, por causa que vive num ambiente onde a maior parte do país é deserto. Né? Então, se tu quer aprender. Eu tive no Saara com os beduínos, né? Tu quer Uhum. aprender de água, tu vai falar com esses caras. Os caras sabem tudo de água, porque não tem água. Né? Exato. Então, eles comem com a mão. Por que não comem com talher? Porque não tem água para lavar o talher. São especialistas em deserto, né? Lógico, lógico. Então, e na nossa cultura a gente acha assim que a maioria da população come com garfo, né? Mas a maioria da população come com hashi, né? Certo? Sim, E a é outra verdade. boa, e a outra boa parte da população come com a mão, Com a mão. Sim. né? Por quê? Porque não tem onde lavar. E como é que tu vai comer com hashi no deserto? Com que madeira? Sim. Então, se a gente começa a pensar essas coisas, e a gente tem trabalhado muito esses elementos no curso para as pessoas refletirem sobre as coisas, sair do automático, né? Ou seja, e aí a gente fala da cultura do óbvio, né? Se eu Sim. estou no deserto, obviamente que eu tenho que entender de água. Se eu estou num clima frio, eu tenho que entender de aquecimento, certo? E por aí vai, né? Tu pega um índio amazônico nadando, remando numa canoa, tu olha aquilo, tu acha que aquilo é praticamente impossível que alguém fique em cima daquela canoa. É Porque verdade. 5 centímetros para afundar a canoa. E ele tem uma liberdade de nadar com aquele tareco ali que tu não sobe, se sobe naquilo, tu afunda. Né? Sim. Mas o cara, ele tem que viver no ambiente de água, né?
Isso. Exato, Então, exato. para eles, aquilo ali tá no DNA do cara, porra, né? Então, se eu Verdade. quero aprender sobre aquilo, eu vou ver com esses povos, Sim. certo? E é isso que um pouco a permacultura ensina, né, João? Esses aprendizados nesses ambientes extremos, né? A Sim, gente a gente está entrando aqui, João, faltam 15 minutos para a gente encerrar daqui a certo. pouquinho aí. E você estava falando sobre a questão da água de beber, né? Eu tinha Sim. te perguntado, você sabe se existe alguma coisa para testar a qualidade da água que possa fazer em casa, assim? Como que você faz aí na... Ou só esse processo de filtragem você acha que é suficiente? Eu faço isso, como eu te disse, quando recebe grupos de fora aqui, porque a água da chuva eu bebo ela, certo? Não vejo problema, porque a gente está no campo, né? Sim, Eu tenho um separador de sólidos, né? Com um filtro bem simples, né? Um filtro comum que você compra nas lojas, aí um filtro de água, como uso, é comum o pessoal usar, né? Tem uhum, vários tipos de filtro desses, né? Porque sempre se tem algum patógeno, ele se gruda no que está em suspensão, certo? Por sim. isso que tu tira a parte de argilas, porque ali é que tu vai estar grudado, né? Então, se tu tem um filtro desses, já ajuda. No caso de cidades, né, teria que fazer mais coisa, certo? Sim. Porque Tomar talvez mais cuidado, não dá para pegar qualquer água da chuva e sair bebendo, porque tem metal teria que pesado, tem um monte de coisa, né? e outra que também tem animais no telhado, etc, etc, né? Gato, Pode ter rato, né? É verdade. É isso, né? verdade. Agora, se o É, cara não quer usar, se ele não está seguro, beleza, quero fazer alguma coisa com relação à água na cidade, mas não estou seguro de beber. Eu posso usar isso daí para fazer minha horta? Posso criar peixe, fazer aquaponia? O que dá para fazer com a água que não seja beber? Podia pegar essa água para água o jardim, podia pegar essa água para criar peixe, né? Pegar essa água, fazer isso como a gente falou, criar em cima do telhado uma zona de amortecimento de sol, uma zona de conforto térmico. Essa era uma boa saída, né, para fazer. Ou seja, tu faz uma prelagem, já calcula ela com um pouco mais de peso, vê com o engenheiro, qualquer Uhum. 70 centímetros de água que tu põe, já tem uma piscina ali, Tem uma né? piscina. E tu já tem um grande reservatório de água e tu tem uma redução já da temperatura interna da casa. Muda muito, né? Tanto para verão Sim, como para inverno, né? sim. Então, isso seria uma estratégia também. E aí tu pode ter na parte de baixo da casa uma pequena caixa d'água para outros fatores, né? Irrigar jardim, molhar piso, usar essas coisas todas, né? E tu pode ter a torneira do banheiro, por exemplo, né? Para uso da cozinha ou para tomar banho com a água da rede, por exemplo. Pode fazer algo assim, né? Podia fazer separado, né? Entende? Legal. Separa, né? É. Legal. E eu vi algumas fotos que você passou aqui pra gente, João. Você às vezes mistura plantas no sistema de tratamento da água. Como que é isso? Isso, porque assim, o que que acontece? As plantas têm uma propriedade Deixa eu de ver se tem uma atrair foto aqui para te mostrar. materiais que estão em suspensão, certo? Não é só porque passe por elas. Acho que é E aqui, né? isso aí que vocês estão vendo é um sistema de tratamento, foi para 1.500 pessoas, né? Então a água passa na primeira caixa, que é uma caixa que vai separar sólidos, né, mais grossos, mais grosseiros, vamos dizer assim. Na segunda caixa, ela passa por um grupo de plantas, então ela vai passar por areia grossa, depois areia fina, passa por essas plantas. Na outra caixa que está depois dessas, ela passa por areia de novo, só que ela passa no carvão, que é o que a gente Uhum. diz de polimento, né? Então, eu dou um polimento na água, porque essa água vai ser bombeada de volta, essa água, nesse caso aqui. Então, para poder Sim, colocar numa bomba, eu tenho que tirar o máximo de resíduo químico da água, né? sim. Senão compromete a bomba, na sequência da vida da bomba começa a dar problema, né? Então, Legal. essa água aqui é a primeira foto que tu viu aí, que tu mostrou, a qualidade da água Essa depois do aqui, tratamento, né? né? Essa Eu aí, ó. achei incrível Essa essa, água essa aí imagem. não, não é potável, certo? Mas é uma água que, Aqui, ó. para potabilidade, falta agora um passo pequeno, porque eu consegui tirar todos os sólidos que estavam em suspensão, agora Uhum. eu iria botar um bactericida aí e oxigenar ela mais um pouco, talvez, certo? Né? Sim. Então, no último tanque foi colocado plantas flutuantes, Tá, certo? acho que é essa daqui, né? É isso aqui, né? E geralmente o que a gente faz quando faz tanque aberto, assim, bota um peixe Peixe. pequeno dentro, mosquito, né? E tu bota um sarrafo, um bambu, alguma coisa do chão do tanque até a borda dele, porque aí se entra sapo, ele tem como sair e entrar, Uhum. entende? Né? O Legal. que é bom, porque ele faz um controle biológico do Sim. lugar, né? Sapo é muito legal.
É. Legal. Então, assim, a água, se for armazenar aberta, bota a planta aquática e bota peixe. Senão tu fecha total para não entrar sol. Porque se entrar Sim. sol, pode começar a criar musgo e coisa, né? Então, É, eu colocando aquática, eu consigo fazer esse equilíbrio, né? isso a gente viu aqui na nossa casa, aqui no Instituto, João. Piscina aqui, com 60 mil litros, mais ou menos, uma piscina daquelas antigas, e tem uns 60 anos essa piscina, do vô da Sim. Fabiana, né? 60 mil litros, e a gente conectou a coleta da água do telhado verde dentro da piscina. Então a água começou a chegar, aquela água amarelada, porque passa na terra, leva muita matéria orgânica. E daí a gente criou um monte de planta ali dentro, né? Então tem assim 2/3 da piscina mais ou menos, não, 1/3 da piscina mais ou menos é com vegetação, né? Hoje eu tô, um lado dela eu tô plantando arroz até. Eu tenho que fazer a recirculação da água e aproveito o filtro da piscina antigo para tirar a parte sólida, né? E para ter uma boa qualidade para nadar, eu coloquei um filtro com um esterilizador com luz ultravioleta, né? Que daí a gente mata Sim. patógeno, essas coisas, né? E eu tenho uma qualidade de água, assim, muito. Eu não consegui ficar tão bonita igual essa tua aí, que a minha sempre fica um pouco amareladinha, né? Sim, sim, sim. Mas é porque eu Aí pego de uma área de cultivo, né? o que tu podia fazer, né, é passar no carvão. Sim, Esse carvão de já me churrasco falaram. mesmo. Né? Então, o que, que eu fiz lá nesse tanque? Eu botei uma camada de areia, depois tu bota sombrite, certo? Um Acho que aqui tem, polvidinho né? para separar. Para separar, aí estava sendo montado para separar. Aí tu põe carvão, bota sombrite de novo, põe areia de novo. Por quê? Porque senão o carvão boia, né? Você tem que ficar com ele prensado, né? E aí Sim, tu faz sim. essa água tua e passar pelo carvão. O carvão, além de tirar odor, ele pega qualquer outra partícula passando por ele, né? Tanto que Sim. quando tem cheiro na geladeira, a gente põe carvão na Põe um geladeira pedacinho de para tirar o carvão lá cheiro, dentro. né? É verdade. E o carvão tem polimento. Provavelmente esse tom amarelado ele vai tirar, certo? Da água, né? Aí tem Já uma me carga falaram para grande de colocar carvão. dentro do filtro, até. Uma boa ideia. Isso, isso, isso. Boa. Legal, João. Assim, a gente estava falando um pouquinho assim, só para a gente começar a encerrar, João. Eu só queria dar um Sim. recadinho rapidinho com o pessoal, que tem mais acho que uns 10 minutinhos, né? É. Amanhã, só para o pessoal que chegou agora, assim, eu já avisei aqui, mas amanhã a gente tem uma aula que a gente vai falar sobre aquaponia, uma live com o pessoal da Embrapa, com o pesquisador Paulo Carneiro, que vai estar às 15 da manhã, às 3 da tarde, na sexta-feira, para ensinar a gente o sistema de cultivo de peixes, uma produção de plantas, uma hidroponia muito legal e super produtivo. Você já tem alguma experiência com aquaponia, João? O que você pode falar para a gente? Não, não. Alguma coisa, mas eu acho que esse especialista vai dar um toque bem bom nisso, né? A gente está Legal. começando alguns sistemas aqui, né? Porque tem muito desenvolvimento de hoje de hidroponia. A gente tem um questionamento sério sobre isso, porque a hidroponia é extremamente tóxica. Eu vejo que tem muita gente comendo comida hidropônica, certo? E ela é bastante tóxica por causa dos nitratos, dos nitritos, porque é adubo solúvel direto na água, né? Então, eu aconselho as pessoas não comer e não fazer. Então, nós estamos montando agora um sisteminha aqui de aquaponia para poder mostrar e falar disso, né? Ou seja, a importância de trabalhar com aquaponia. Porque aí tu Para está trabalhar com um insumo orgânico, natural e não com o altamente solúvel, né? Isso, aí nós vamos trabalhar então com a adubação a partir das fezes do peixe, né? Certo? Legal. E aí então vamos dar uns ajustes nisso para passar um pouco essa ideia desse sistema, né? Sim, não, eu fiquei bem impressionado com o trabalho do Paulo, é muito legal e se tiver um tempinho amanhã, dá um pulo, assim, porque vai ser bem Tá legal. ok, vou ver sim, vou ver. Maravilha. João, vamos encerrando aqui daqui a pouquinho. Queria que você deixasse suas considerações finais para o pessoal que acompanhou a gente. Tem uma galera aí, estamos aqui com 127 pessoas ao vivo, né? Muito legal a conversa aqui. E que dica você pode dar para quem mora na cidade com relação à água para a gente encerrar aqui, João? Saia da cidade. A dica que eu Aí, dou. aí não vale. Não, aí não vale, né? Não, eu acho que é começar a tentar fazer no menor espaço possível qualquer coisa, né? A Tati tem montado umas hortas de 1 metro quadrado para mostrar para as pessoas, né? Que você pode produzir em escala muito pequena. E aí a Sim, dica, por exemplo, no caso de produção de alimento, é não fazer em vasos, certo? É fazer em caixas pequenas que seja, mas assim, fazer com que as plantas fiquem juntas. Ou seja, que tu monte consórcio de plantas, não plantas separadas em vasos. Se tu sim, juntar vários vasos,
certo? Tu vai ver que fica um espaço vazio entre os vasos, Sim, certo? Se eu faço uma caixa inteira com terra, pode ser forrada com plástico, ou compro uma caixa maior, ou uma caixa dessas de botar água, uma caixa d'água, enfim, qualquer coisa desse tipo, né? Você tem o uso do espaço é maior, certo? E as plantas ficam juntas. Eu tenho folhosas junto com raízes, junto, entendeu? E porque as plantas têm que estar interligadas, as raízes dela. Às vezes, o sim, problema de uma é a solução de outra. É por isso que a gente trabalha a lógica de do consórcio, consórcio, né? exato. Então, é isso, porque é muito comum, é como eu estou te dizendo, tem postagem de tudo que é coisa. O cara vai lá e planta na bota de borracha, planta no... É muito bonita essas fotos, assim, mas na prática, entendeu? Né? Uhum. Não plante nada em pneu, porque pneu é extremamente É, tóxico. isso que eu ia perguntar, a história do pneu, né? E estão ensinando isso nas escolas como coisa boa, né? Então, assim, de boa intenção, o inferno está cheio de boa intenção. Não? Boa E intenção contamina não o é o solo todo, né? boa intenção não é suficiente, tem que ter um pouco de informação, né? Então, assim, no momento que tu monta painéis, caixas, por exemplo, na varanda de um apartamento, presa contra a mureta, né? E que tu faça uma extensão maior de terra, tu pode ter minhoca ali dentro, tu pode ter mais plantas, é muito melhor que tu ter um monte de vasinho. Até para aguar os vasinhos é muito mais difícil, Sim, é né? verdade. Então, a gente tem tido nisso com as pessoas, esquece a ideia de vasinho, e faz coisas maiores, balcões com terra, certo? Às vezes até mais rasos, né, João? Que fica melhor de manusear, o resultado vai ser melhor, você pode ter uma pequena composteira num canto que as minhocas já vão estar interagindo com aquilo tudo, do que tu Uhum. ter aquele monte de vasinho e depois dar um jeito de tentar aguar aquilo tudo, molha o chão todo, vira uma esculhambação, Uma né? composteira direto em cima da terra mesmo, assim, não uma composteira em caixinhas também, né? É direto em cima da terra, mas, ou seja, mas que a pessoa faça caixas, porque tu pode fazer várias caixas, vários balcões de Uhum. caixa num coisa de um apartamento, como é que chama? Numa varanda Uma dessas, né? varanda, Em né? vez de Sim, um sim. vasinho, né? Porque é isso, a questão do vasinho é o que eu estou justificando. E aí tu tem um espaço onde tu já pega esse lixo orgânico e tu vai colocando nesse espaço e vai melhorando essa condição. A gente usa muito também o balde sem fundo, né? Sim. Sabe como é que é, né? Tu bota lixo orgânico no balde, o balde não tem fundo, e o fundo do balde está em cima da caixa com solo. E Sim. aquele material vai decompondo e tu vai arrastando ele para o resto. Terminou o problema do lixo orgânico. Certo? O balde com tampa, mas não tem fundo. É o balde para louco carregar água, né? Aí tu dá aquele balde furado, ele passa o dia carregando aquilo, fica tranquilo. Então tu pega esse balde sem fundo, bota na ponta de uma caixa e vai botando lixo orgânico ali, depois tu vai andando com o balde na Vai caixa. arrastando depois, né? Isso, é. Show de bola. Maravilha, João. Cara, brigadão pela conversa. Acho que foi super esclarecedor e muita gente agradecer, né? Dizendo que foi super útil, né? As informações que você passou pra gente aqui. Que é o que se falou, né? O nível de informação que as pessoas têm hoje sobre coisas básicas como água, Isso. comida, proteção da nossa casa, né? É muito baixo, né? Então, putz, É. cara, agradeço de coração aí. Muito obrigado, né? Mais uma vez pela aula aqui. Eu sempre aprendo demais com você. E falta um minuto para encerrar aqui, João. Manda um abraço para a galera aí e obrigado mais uma Pessoal, vez aí, cara. um abraço a todos, muita fé, né? Porque com fé eu vou e muito amor no coração. Eu acho que menos crítica e mais proposições, nós temos que trabalhar, baixar a cabeça e trabalhar, porque de crítica o mundo está cheio já de crítica, já tem bastante crítica. O negócio agora é tentar fazer mudança, e para fazer mudança começa às vezes no quintal de casa, literalmente, né? Sim, um compromisso, né, João? Isso, isso. Exatamente. É isso daí. Sérgio, Então foi é um isso aí. prazer também estar contigo, faz tempo que, bom, a gente não se encontra, só se encontra assim, né? É só em live, né, João? Porra, Eu vou te esperar tu descer agora em uma hora aqui, nos visitar, tá bem? tá combinado. Eu preciso aí porque faz muito tempo que eu não vou pro sul e eu tô com saudade de bater aí perto de Bagé. Hein? Isso. Aí João, daqui nós brigadão vamos aí. é. Como? E daqui a gente vai até o Uruguai, né? Aí sim, né? Aí tá falando a minha língua. Porque por lei, 100 quilômetros para dentro do Uruguai tu pode ir, depois não pode mais agora, a fronteira tá fechada, né? Ah, é? Eu tive lá ontem. Então até Caramba. 100 quilômetros para dentro pode ir. Tá Nas valendo. fronteiras secas. Na fronteira seca, Não nas sabia, fronteiras não. com frio, tu não pode passar É, mais, né? por causa do Covid, né? Isso, por causa do Covid. Mas é isso aí, João. Vai encerrar aqui agora. Deixa eu finalizar antes que o Instagram corte a Grande gente abraço. aqui.
Grande abraço, um beijo para vocês, se cuidem. Até mais. Tá bem. Obrigadão. Valeu, até mais. Valeu.